Olá pessoal, aqui novamente Felipe Carneiro e hoje eu tô com essa parafernália toda aqui para comentar um pouco a respeito das lentes, das nossas amigas lentes. Sem elas a fotografia não seria possível, ou não? Bem, hoje eu queria comentar sobre a distância focal. A distância focal é uma propriedade que toda lente tem e que ela define para a gente algumas situações. Sendo a primeira delas o campo de visão, o ângulo de visão. Então, por exemplo, nós temos aqui uma lente com um campo de visão equivalente ao do olho humano, e essa aqui é uma lente, uma teleobjetiva com um campo de visão muito mais estreito. Ela vai enxergar muito menos, né? Com uma faixa muito mais estreita em relação ao ângulo de visão dela, né? Seria como se ela enxergasse mais ou menos um ângulo assim e essa outra um ângulo mais aberto, mais largo, né? Mas ficar no blá 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 todo é complicado. Então eu vou chamar o nosso amigo Garfield para estar fazendo uma demonstração em relação aos ângulos de visão das lentes. Primeiro vamos passar aqui algumas fotos do nosso mascote Garfield, tentando fazer o mesmo enquadramento com diferentes comprimentos focais. Então eu comecei em 300mm e estou reduzindo agora até chegar nos 18mm. Notem que conforme a distância focal vai diminuindo, parece que o boneco fica maior, a distância entre os braços deles parece que aumenta, né? Ele parece que está dando um abraço maior, apesar do enquadramento ser praticamente o mesmo. Claro, estou mudando a distância em relação à foto. Agora, eu estou mantendo a mesma distância em relação ao boneco e usando comprimentos focais diferentes. Então, o ângulo de visão vai aumentando a cada vez que a gente diminui o nosso comprimento focal. Então nós também começamos em 300mm, dava para ver um detalhe de uma patinha do Garfield. E chegando agora para os 24mm, a gente tem toda a cena que eu compus com uma câmera e com o boneco, né, na janela do apartamento. E chegando para o final, em 24mm, a gente enxerga não só o boneco, a câmera e a janela, como um pedaço do meu guarda-roupa também. Tá? Ainda no assunto de lentes, nós temos dois tipos de lentes. Nós temos as lentes fixas e as lentes com zoom. Bem, um exemplo de lente fixa seria essa aqui, a famosa 50mm. Ela é fixa porque ela só trabalha com a distância focal de 50mm. Uma outra lente, como essa aqui, ela é uma lente com zoom. E o que o zoom quer dizer? É que ela tem mais de uma distância focal. Ela pode trabalhar, no caso dessa, desde 75 até 300mm. Tá? Câmeras fotográficas mais simples, e eu estou pegando como exemplo essa Olympus Trip, fabricada na década de 70, também tem lentes, lógico, e elas também têm especificações. No caso dessa lente aqui, é uma lente com uma distância focal de 40mm. Uma lente fixa de 40mm. Tá? Câmeras compactas também possuem lentes ou fixas ou com zoom, e a distância em milímetros é bem menor devido ao tamanho da câmera ser menor e consequentemente do sensor. Então é normal uma câmera compacta ter uma lente que vai de 6 a 18mm, por exemplo. E para você ter uma noção de quanto que é essa abertura com uma câmera equivalente ao filme 35mm, você precisa saber qual que é o fator de corte dessa câmera, que é na verdade a proporção entre o sensor dessa câmera e o sensor full frame, ou no caso um sensor do tamanho de um filme. Então, por exemplo, nesta câmera aqui, que ela é uma câmera de filme, não há necessidade dessa conversão. Os 40mm aqui são o padrão de um 35mm. Já numa câmera como essa aqui, em que ela tem um fator de corte de 1.6, eu tenho que multiplicar
todos os valores de distância focal por 1.6 para obter o que seria o equivalente de campo de visão numa câmera de filme 35mm, tá? Então, por exemplo, 40mm nesta câmera aqui, nesta aqui vão ser equivalentes a um pouquinho mais que 60mm, certo? Esse é o fator de corte, tá? As lentes ainda são divididas, continuando no assunto de distância focal, entre lentes grande-angulares, lentes normais e lentes tele ou teleobjetivas. As lentes grande-angulares, como esta aqui, por exemplo, são lentes que a abertura dela é grande, elas conseguem enxergar um espaço bem grande. Então, por exemplo, essa aqui é uma lente 18mm, tá? Vai ser equivalente a uma lente 24mm numa câmera de filme 35mm, ok? Então, para não fazer confusão, essa aqui seria equivalente a uma lente 24, tá? Uma lente normal é uma lente que equivale ao campo de visão do olho humano, que seria em torno de 50mm, tá? Então, a mais famosa, a 50mm, mas outras lentes, como essa aqui que é uma 40, também podem ser consideradas lentes normais, em torno de, não exatamente 50mm. Lentes com distâncias focais maiores, como essa aqui que chega a 300mm, são consideradas teleobjetivas. E esse nome é porque elas nos permitem fotografar objetos que estão muito distantes, elas possuem um efeito de aproximação. Certo, pessoal? Bem, então era isso que a gente tinha para comentar hoje. O assunto eram lentes e, mais especificamente, a distância focal. E tem sempre a pergunta: qual que é a melhor lente? Aí vai depender do teu assunto a ser fotografado. Você, com base nisso que você viu hoje, com base nessas informações, eu sugiro que você procure uma lente que seja mais adequada ao tipo de fotografia que você pretende fazer. É isso aí. Um abraço.